Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. Hoje vamos falar sobre Exu pagão, batizado e coroado. O coroado é o mesmo guardião. Vamos dar um conceito mais ou menos rápido, tá? E não muito profundo sobre cada uma dessas qualidades de Exu, tá? Vou começar pelo pagão. Esse conceito eu peguei na internet no site Centro Espírita Urubatã. Com certeza deve ser o Caboclo Urubatão, né? O Centro Espírita do Caboclo Urubatão, onde deve ter os seguidores do Caboclo Urubatão. É um centro espírita muito antigo, parece que é de São Paulo. E esse mesmo texto já apareceu em outros lugares na internet e tem vários conceitos nos livros sobre Exu pagão, batizado e coroado. Mas eu preferi esse de início para a gente fazer uma análise. O Exu pagão é aquele que não sabe distinguir o bem do mal, trabalha para quem pagar mais, não é confiável, pois se pego é castigado pelas falanges do bem, então volta-se contra quem o mandou. Então, o Exu pagão é aquele Exu, o obsessor, é aquele Exu que é um mercenário, tá? Que infelizmente, eu digo isso com tristeza, que infelizmente ainda tem gente que invoca essas entidades, tá? Eu não considero o Exu pagão como um Exu de verdade. Para mim, o Exu pagão é um obsessor, tá? Mas eu respeito as nomenclaturas que as pessoas dão. Como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu não respondo por toda a Umbanda, eu só respondo por aquilo que eu aprendi e que eu sigo aqui dentro da nossa terreira. Exu batizado. Já conhece o bem e o mal, pratica os dois conscientemente. Então, o Exu batizado é aquele espírito ou aquele Exu, tá? Que ainda não conseguiu se libertar da prática do mal, mas ele já sabe já o que é certo, tá? Ele já sabe já o que ele deve fazer e quem ele deve seguir, tá? E o que é o Exu coroado ou guardião, tá? São aqueles que, após grande evolução como empregados das entidades do bem, recebem por mérito a permissão de se apresentarem como elementos das linhas positivas. Então, eles representam os Exus de luz, né? Os Exus que trabalham para o bem. Eu tenho um conceito que eu uso muito aqui, que é assim, ó. O que é o Exu guardião, né? É aquele Exu e aquela pombagira. Também vale isso para as pombagiras, tá, gente? É a mesma coisa. Pombagira pagã, pombagira batizada, pombagira coroada ou guardiã, tá? Então, no caso aqui, a respeito das pombagiras, né? A diferença é muito pouco, tá? Não vou entrar em detalhes, mas segue, como eu falei, segue o mesmo padrão, tá? É aquela pombagira, né? Aquele espírito, no caso a pombagira pagã, é aquele espírito que não distingue o bem do mal e pratica o mal. A batizada é aquela que conhece o bem e o mal e pratica os dois e está se convertendo aos poucos ao caminho da luz, né? Está se convertendo aos poucos ao caminho do bem. E a coroada ou guardiã é aquela que, após grande evolução como empregada das entidades do bem, recebe por mérito a permissão de se apresentar como elementos das linhas positivas, tá? Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, e que eu gosto muito de falar, é o seguinte:
Quando a gente evoca um Exu e uma pombagira, né, a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa que eu sempre digo aqui para os médiuns da casa, para as gurias que estão na corrente, estão em desenvolvimento, a gente tem que ter muito cuidado com o nível, né, moral daquele espírito que a gente está evocando, tá? Isso é uma outra dica que eu gosto sempre de dar aqui. E por que eu digo isso? Porque assim, uma entidade que se manifesta dentro de um terreiro de Umbanda, tá? Num médium, ou que aceita pedidos que vão de encontro ao livre-arbítrio das pessoas, isso não é uma entidade boa, tá? Entidades que aceitam fazer o mal para alguns irmãos em detrimento de outros irmãos, também não é bom, tá? Então a gente tem que ter isso aí bem claro. Aí está intrinsecamente a divisão entre o que é o Exu pagão, o Exu batizado e o Exu coroado, tá? E também tem aquela questão das oferendas de sangue, dos sacrifícios, né? A gente sabe que os Exus que são pagãos, eles preferem as oferendas de sangue. Por quê? Porque dessas oferendas de sangue, eles tiram uma grande quantidade de ectoplasma para fazer o trabalho deles, né? E o trabalho deles sendo negativo, então é bem ruim, tá? O Exu batizado, ele conhece o bem e o mal, ele faz o bem e o mal, tá? Algumas pessoas acham normal o Exu fazer o bem e o mal, tá? Eu não concordo com isso. Eu acho que o médium, a egrégora, a casa espírita, ela não pode se aliar a nenhum espírito que faça o bem e o mal. Ou o espírito faz o bem, ou ele não serve. Pelo menos aqui na minha egrégora, tá? Então, essa história assim de dizer, é normal o Exu fazer o bem e o mal. Não, não é normal um espírito fazer o bem e o mal. Não é normal um encarnado fazer o bem e o mal. Eu sempre tomo como exemplo assim, aquele marido, sabe, que ele é um bom pai de família, entre aspas, tá? Ele traz o sustento para casa, não deixa faltar nada para a esposa e para os filhos, mas ele bate na mulher quando ele chega em casa bêbado, ou ele bate na mulher simplesmente quando está nervoso. Então, aí as pessoas dizem assim, ou diziam, né, antigamente, o fulano bate na mulher, mas ele é um provedor, não deixa falta nada para a família. Gente, que isso? Vamos raciocinar. Não é bem isso que é o certo. O certo é o certo, o errado é o errado. Então, assim, nesse ponto, assim, eu não tenho 2 pesos e 2 medidas, tá? Eu não sou a favor, não tem meio termo comigo aqui. Ou o espírito vem para fazer o bem, ele se manifesta para fazer o bem e faz o bem, ele fala coisas boas, ele vai falar coisas elevadas, fazer coisas elevadas, ou ele não é bem-vindo. Então eu acho que algumas pessoas que não conhecem a Umbanda têm que perder essa, vou dizer assim, essa ilusão, essa impressão que a Umbanda é um lugar onde se faz o bem e faz o mal. Não é, gente. Tem que terminar essa ideia, tá? Na Umbanda se faz somente o bem. Se existe alguma religião, alguma outra religião, tá? Que faça o bem e o mal, não é Umbanda. Infelizmente, algumas pessoas usam o nome da Umbanda e fazem esse tipo de coisa, mas não pode ser normal isso, tá? É como eu falei para vocês, tem vários exemplos que eu posso dar aqui nesse vídeo. Então, assim, isso no tempo da minha avó, antigamente, o fulano é um ótimo pai de família, ele sustenta a família, não deixa faltar nada, mas de vez em quando ele bate na mulher. Que isso? Que isso, gente?
E algumas pessoas aceitavam aquilo, agora não, graças a Deus, né? A consciência veio aí e está tomando conta das pessoas, as pessoas estão deixando de ter essas ideias ignorantes. Então, assim, não pode ser assim. Não existe isso de uma pessoa, né, ou de um espírito fazer o bem e o mal. A gente tem que fazer o bem, porque a gente é do bem. Não pode ter meio termo, não existe meio termo. Às vezes a gente vai em busca de melhoramento, mas mesmo assim a gente não pode fazer o mal, tá? Então, vamos deixar essas definições aí bem definidas, né? Ficou redundante, mas deu para entender. Vamos deixar isso aí bem fixo na cabeça da gente. Não existe essa questão de fazer o bem e o mal. Exu que faz o bem e o mal não é um Exu de verdade, tá? Não é um Exu de Umbanda, não é uma entidade de luz, não é uma entidade que a gente possa confiar, porque aí entramos naquele mérito. Olha, eu tenho uma entidade, mas eu dou para essa entidade tal coisa, e aí se vier alguém e pagar mais, ele vai me destruir, ele vai se vender. Então não é teu amigo, então não pode ser cultuado. A gente não pode cultuar um espírito desse. A gente não pode cultuar um espírito que seja um mercenário, tá? E isso tem que botar na cabeça das pessoas. Eu sempre estou botando na cabeça. Não pode, não existe isso, gente. A gente não pode cultuar uma entidade que faça o bem e o mal, que hoje está do teu lado, e se alguém pagar mais, vai te fazer o mal, vai se virar contra ti. Que isso? Isso não tem lógica, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara na nossa cabeça. E principalmente a questão assim, ó, ninguém pode usar o plano espiritual, tá, e as entidades de baixo nível para desrespeitar o livre-arbítrio dos outros. Aí entra aquela questão agora que eu acho muito importante de falar a questão das pombagiras. As pessoas atribuem ao pombagira aquela entidade que desfaz casamentos, que faz amarrações. Não, gente. Tá? Fazer uma amarração é desrespeitar o livre-arbítrio de uma pessoa. Se tu tem duas pessoas, tá? Independente de sexo, tá? E aí uma não quer ficar com a outra por algum motivo, aquilo tem que ser respeitado. Tu não pode forçar a barra de ninguém. Isso é desrespeitar o livre-arbítrio dos outros. Então isso é errado, tá? Isso é errado. Não tem meio termo, não existe meio termo. Para mim, aqui não existe meio termo. Ou faz o bem e vai ser bem-vindo, ou faz o mal, é um espírito que precisa ser doutrinado. Tá? Não tem meio termo. Aí, assim, ó, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas que vêm conversar comigo, que vêm pedir um atendimento, pedir uma consulta espiritual, é assim, ó. Dentre essas qualidades de Exu, tá? O pagão, o batizado e o coroado, que é o guardião, qual desses que você, médium, ou você, consulente, quer ter um relacionamento? Ou seja, tu quer te relacionar, tu quer servir, tu quer ter como Exu, um Exu pagão? Né? Olha a pergunta. Tu quer, sabendo o que significa um espírito, né? O Exu pagão, tu quer te relacionar com esse tipo de espírito? Tu quer te relacionar com o Exu batizado, que ainda está em fase de evolução? Ou tu quer se relacionar com um Exu coroado ou um guardião? Aqui a gente sempre priva por isso. Eu sempre explico, e eu fui ensinado assim, tá? Aqui a gente só se relaciona, a gente só cultua, né? O Exu que é coroado, o Exu no caso, o guardião, tá? Que a gente não aceita aqui. Entidade que se manifeste no médium e que o médium, se ele não tem nenhum problema, nenhum distúrbio energético, não tem nenhum problema de obsessão, que um espírito se manifeste no médium para fazer o mal para os outros. Porque isso é a Umbanda. A Umbanda não é a manifestação do espírito para a caridade. Não foi essa máxima do Caboclo das Sete Cruzilhadas,
quando se manifestou no Zélio Fernandino de Moraes. Então, se a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, então não existe caridade no ato de fazer mal. Tu não vai dispensar, né, o teu corpo, tá? Tu não vai entregar a tua mediunidade para um espírito vir fazer o mal para o outro. Então são perguntas básicas. Quem pode querer, né, se relacionar com o Exu pagão? Alguém que queira algum trabalho que não seja correto. Tá? Aí entra aquela questão da afinidade moral e fluídica que eu já falei em mais de um dos vídeos que eu já fiz. Então, quem quer ter como Exu um Exu batizado que faz o bem e faz o mal? Pelo menos aqui eu sempre indico que não. Tá? Então, aí entra algumas questões aqui que eu até anotei aqui. Quando a gente fala em Exu, qual é a ideia que as pessoas têm? Bom, tu quer um Exu para quê? Aquele Exu que faça qualquer tipo de trabalho. Bom, eu me desenvolvo com Exu porque, no caso, eu quero me desenvolver com Exu para quê? Para que eu quero me desenvolver com Exu? Para ter uma entidade que faz tudo que tipo de trabalho. Aí, no momento que essa entidade, que esse Exu, tá, faz qualquer tipo de trabalho, tanto para o bem quanto para o mal, eu, como médium, fico numa situação, crio fama, como tem muita gente aí criando fama, tá? E, ao mesmo tempo, algumas pessoas usam isso para cobrar. Então, qualquer pessoa que vier na frente de um médium que trabalha com um Exu que faz o bem, que faz o mal, né? Essa pessoa vai dizer assim, bom, eu vou cobrar por um trabalho, porque o meu Exu faz qualquer coisa. Né? Ele faz o bem e faz o mal, eu sou o bom. Então eu sou o melhor. Não. Que não funciona assim, gente. Né? Quem me conhece já sabe que eu tenho algum tempo de religião, tá? Não querendo ser moralista, porque tenho muito ainda o que aprender dentro da religião, tá? O que eu sei dentro da religião é muito pouco, mas a doutrina é kardecista e a questão de moral mesmo me ajudou a diferenciar, separar o joio do trigo. Então, assim, aquelas pessoas que querem ser médiuns de Exu para ter o poder, né, para se dizerem assim, a minha entidade faz qualquer tipo de trabalho. Então eu sou o bom, a minha entidade é muito boa porque faz o bem e faz o mal, tá? Ou eu cobro, tá? Porque a minha entidade faz qualquer tipo de trabalho. Gente, isso aí para mim não tá certo, tá? A entidade tem que se manifestar para fazer só e somente o bem. O espírito, aquele irmão desencarnado que infelizmente está se manifestando ou pede uma manifestação, tá? Ele e ainda está pensando no mal e ainda está fluindo no mal, não seria bem essa palavra, né? Ainda está envolvido com o mal, agora sim, né? Esse irmão precisa de ajuda. Isso é um espírito que precisa de ajuda, tá? Porque cada vez que um espírito se manifesta num médium para fazer o mal, existe uma contração de uma dívida, tá? Ambos, médium que manifestou o espírito e no caso, o consulente, eles contraíram uma dívida. Uma dívida, então, eles vão ser tomados uma hora pela lei da causa e efeito. Eles vão ser surpreendidos uma hora pela lei da causa e efeito. Então a gente tem que pensar nisso aí, gente. Tá? Não adianta ficar falando, Exu pagão é isso, Exu batizado é isso, Exu guardião é isso. Não. Uma coisa tem que ficar bem fixada na cabeça das pessoas que são médios de Umbanda. Se é Umbanda que tu quer, né? Se tu quer ir para outra religião, vai para outra religião. Mas se é Umbanda que tu quer, tu tem que saber que a Umbanda é manifestação do espírito para a caridade. Não existe caridade fazendo mal. Tá? Então, as pessoas que manifestam uma entidade que faz o mal,
tá? No caso o Exu pagão, ou no caso o Exu batizado que faz o bem e o mal, é complicado, né? Eu sempre digo isso, essa palavra, para não dizer coisas piores, né? Coisas piores. Então é complicado. Aqui na minha casa não tem isso. Eu aprendi com a minha mãe de santo que também não é assim que funciona, tá? Aí entra também aquela questão da afinidade moral e fluídica, tá? Como é que fica, tá? Como é que fica, no caso, a vibração de uma pessoa que trabalha, que dá passagem para um espírito que faz o bem e o mal? Não vou nem dizer que faz só o mal, tá? Porque aí é lógico. Como é que fica? Como é que fica a vida? Como é que fica a energia espiritual dessa pessoa? Isso a gente tem que pensar. As pessoas têm que pensar antes de se iludir com certos conceitos, tá? Então, a pessoa não pode se iludir muito, tem que ser racional para não ter problemas posteriormente, tá? Então, assim, ó, quando eu falo, eu aqui, como dirigente, tá? Da nossa terreira, eu falo em Exu pagão, Exu batizado, Exu coroado, a primeira coisa que eu faço, dou o conceito que eu acredito, tá? Sobre eles, sobre cada um desses tipos de Exu, e pergunto para a pessoa, olha, o que tu quer? Tu quer te relacionar, tu quer cultuar, tu quer ter como protetor, né? Um Exu pagão? Na primeira hora, no primeiro problema que ele tiver, ele vai te abandonar. Não vai te proteger e não vai te ajudar em nada, porque ele é um mercenário. Um Exu que faz, porque o Exu faz o bem e o mal. Gente, acabou isso aí, não existe mais. Existem várias literaturas, vários youtubers por aí que falam de religião, que não existe essa história de espírito fazer o bem e o mal. Então, a pessoa que se relaciona, que cultua um espírito que faz o bem e o mal, está contraindo uma dívida kármica enorme, enorme. Então, para mim, isso não tem lógica, tá? Então, como fica a energia dessa pessoa? Fica complicada, tá? Fica muito complicada. Então, essas duas considerações, faço definição e pergunto. Com qual deles a pessoa quer se relacionar? E aí eu falo de novo definição para a pessoa ter certeza, tá? E aí eu falo na questão da lei de retorno. A lei de retorno é para todos, né? E a afinidade moral e fluídica é para todos. Então a gente tem que saber com aquilo com que a gente está se metendo, tá, gente? Se for necessário, eu faço mais um vídeo falando sobre isso, tá? Mas eu acho que não vai ser necessário. Bom, quem gostou do vídeo, tá? Que deu uma curtida. Eu sei que já estou respondendo muitas questões que tem por aí pela internet, quando falo em Exu, pagão, batizado e coroado, ou guardião, tá? Então, deem uma curtida aí no vídeo. Passem lá no nosso canal, lá no YouTube, Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, tá? Deem uma curtida no vídeo. Se vocês gostarem e querem levar esse vídeo para alguém, para dar uma ajuda para algum médium que ainda está perdido, mandem, compartilhem esse vídeo, tá? E quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. O nosso canal ainda é muito pequeno, né? Tem poucas pessoas, mas vamos continuar, se Deus quiser, fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe todos nós.